Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de estudos da primeira hora do índice Nasdaq em gráfico de 1 minuto. Todos os estudos aqui são baseados nos ensinamentos do Brooks, primeira hora em gráfico de 1 minuto porque é o suficiente para fazermos nossos trades sem precisar ficar muito tempo exposto ao mercado. A primeira hora está a partir do traço cinza, vamos lá então. Hoje o mercado abriu, deu esse impulso para baixo, não teve continuidade, deu um impulsozinho para cima, não teve continuidade, tá? Mas parou acima da média e tal, mas muito fraco, né? Um rompimento aqui, rompeu esse topo aqui através dessa barra, um rompimento muito fraco para tu considerar entrar em H1 principalmente depois dessa barra, né? Foi basicamente uma barra externa de baixa que não teve continuidade também, daí fez uma barra interna, né? É um padrãozinho que ele fala, mas esse padrão aqui em gráfico de 1 minuto é bem, sei lá, eu não nem dou muita atenção para eles, tá? Eu procuro ver uma estrutura mais, como é que eu posso dizer, mais confiável, né? Porque ele ensina que são padrões de modo rompimento, né? Mas eles têm que estar em algum ponto, um contexto mais estratégico, assim, que aqui não era. Não tinha contexto nenhum, né? Nós estava numa lateralidade. Acionou H1, não teve continuidade, e acionou uma H2 numa boa barra uma barra externa de alta. Mas aquilo que eu disse, cara, ele rompeu muito pouco aqui, já apresentou muitas falhas, aqui até pagou um scalp, né? Que é o máximo que dá para se esperar que o preço vai andar num cenário como esse, um scalp botando o loss aqui na barra externa, na mesma barra de entrada, né? Quando é uma barra externa, ele fala que é isso aí mesmo, que é válido tu botar o loss aqui mesmo. Tá, beleza, mas essa estrutura aqui, ela mais parecia uma bandeira de baixa do que um movimento confiável de alta, tá? Hoje, um dia chatinho também, porque nós tínhamos relatório 15 minutos após a abertura, um de alto impacto, que foi o que gerou essa barra. Tudo bem, ele até rompeu para onde eu naquele momento estava esperando que rompesse. E tinha às 11 também, que foi essa barra aqui, tá? Depois já chegamos nela e era de médio impacto aquele. Continuando aqui, ele rompeu essa bandeira aqui, né? A possível bandeira de baixa através da barra do relatório que eu não faço operações, eu procuro não fazer, né? Só se, cara, se tá um price action muito bonito ali, eu até faço assim, fora desse parâmetro que eu vou falar agora. 5 minutos antes e 5 minutos depois principalmente desses relatórios de alto impacto, que está sinalizado como alto impacto no Forex Factor, tá? No Forex Factory, tá? Esse é o site que eu uso, que eu acho mais confiável. Muita gente usa o Investing, não acho confiável. Já vi muito acontecer o impacto que eles dizem que a notícia vai ter não é bem aquele, então não acho não acho legal, prefiro aquele ali que eu falei para vocês. Então, ele fez essa boa barra, tá? Rompeu pro lado que a gente esperava. E deu um setup de rompimento e correção aqui, né? Só que além de estar na terceira barra, né? Teve o relatório, uma, duas, tá? Tava dentro daquele do parâmetro ali que eu falei que eu não gosto de operar. Não só isso, não teve continuidade essa barra, né? Às vezes quando é muito. E o relatório. Agora eu não lembro. Não lembro. Isso aqui eu lembro que saiu bem dentro da expectativa. Quando sai bastante fora da expectativa, assim.
geralmente, né? Porque daí o mercado não, quando sai muito fora da expectativa, o mercado não está precificado. Quando sai dentro da expectativa, que aparentemente foi o que deu aqui, o mercado já está precificado, daí ele não tem muito para onde ir, entende? Essa é uma lógica que eu uso, tá? Se ela é real ou não, já vi muitas vezes acontecer e dar certo até pegar de impulso gerado por notícia, pegar a projeção desses tais impulsos. Aqui só tivemos uma forte barra que deu esse setup de rompimento e correção. Para mim não estava convincente, né? Eu queria que tivesse tido uma continuidade aqui. Não precisava nem ter rompido de fato esse fundo, mas uma continuidade, sabe? Não foi o que fez. Pagou um scalp aqui? Não chegou a pagar nenhum scalp aqui pro fundo, tá? A não ser que busque risco-retorno negativo, que não é sugerido jamais, né? Só pra gente muito experiente que tenha a confiança que consiga ficar positivo, né? Não vale a pena mesmo. Eu, ao meu ver, cara, não vale nem a pena nem eu tentar aprender qualquer estratégia de risco ganho negativo, tá? Minha visão. Mercado parou aqui, bem no fundo, né? Bem no fundo que nós tínhamos desde a abertura. E montou isso em duas puxadas, né? Tava fazendo duas puxadas para cima, duas puxadas para baixo. Fez uma forte barra externa, uma barra de reversão de alta, né? Mas também tinha cara de doji pela estrutura que nós estávamos, né? Lembra que o Brooks ele fala sobre essas nomenclaturas de barras, né? Dependendo do contexto, tu vai falar que uma barra é de tendência ou de não tendência. Aqui foi uma barra externa de alta num fundo, é algo bom assim para tu se considerar para compra, mas é um doji, né? Na estrutura que tá aqui. E claro, dojis em tendência, dojis em tendência, eles formam barras de tendência em tempos gráficos maiores, né? Mas, de qualquer forma, falhou em romper o fundo, tá? Daí fez uma sequenciazinha de alta, beleza, corrigiu, né? E outra puxada. Diazinho chato, tá? Aqui, né, que deu um setup para a segunda puxada, era aqui, pagou o scalp, pagou, mas cara, diazinho ruim, né? Barras de sinais feias, chatinho de operar dias assim. Tava numa amplitude pequena também, a gente pode esperar que um rompimento seja iminente, né? Principalmente depois de tu contar três puxadas para algum lado e tal. Tava nos 10 mil de amplitude, sendo que a média, se eu não me engano, tá nos 30 mil por aí. De qualquer forma, completou uma segunda puxada. Tá, aqui ficava até ruim de fazer projeção. Olha, alcançou mais ou menos essa projeção, tá? Meio ruinzinho de fazer projeção. Foi um dia de fazer scalp, que não é um estilo operacional que eu curta muito, tá? Que eu gosto. Bom, isso não vem ao caso pro estudo aqui. Fez essa barra que foi do relatório, que esse relatório saiu, era de médio impacto, marcava como médio impacto, saiu exatamente como dentro da expectativa, exatamente na expectativa, então tu vê, não movimentou o preço, né? No momento o preço foi para um lado, parou onde ele abriu, basicamente um doji perfeito ali, praticamente. De qualquer forma, ele não conseguiu negociar abaixo dessa barra e tal, e já foi puxado para cima. Mas depois, né, isso tudo aconteceu bem próximo do topo que nós tínhamos até então. E fez um bom impulso de 3 barras. Esse impulso de 3 barras tinha ficado legal, tá? Até eu esperava, nesse momento aqui,
eu esperava, sendo que até então o que nós tínhamos era não conseguiu alcançar o topo, fez um topinho mais baixo e aqui ele tinha feito um fundo mais baixo, né? Então talvez um rompimento correção aqui na venda, foi o que eu tava de olho ali no momento. Nunca ocorreu, né? Nunca ocorreu. O que ocorreu de fato foi, ele fez basicamente um fundo duplo, né? Com a mínima dessa segunda perna de alta. E um gap da média também, que dá para considerar, tá? Gaps são é um termo meio genérico que ele usa para dizer que eles sempre têm a possibilidade de serem preenchidos, né? E quando existe a possibilidade de alguma coisa acontecer, existe oportunidade de operação, né? Aqui não. Eu particularmente estava esperando um rompimento correção, né? Uma segunda puxada, porque eu tinha achado bem bonito, né? A consistência dessas três barras tinha ficado bem legal, abrindo na máxima aqui, né? Quase praticamente as três abriram na máxima e fecharam próximo da mínima. Mas essa aqui abriu na mínima e fechou lá em cima, né? Nem abriria a ordem aqui. E para mim já corrigiu demais também. O cenário ideal até tava quase posicionando ordem aqui, mas essa barra para mim fechou muito. Para mim ela teria que formar pelo menos uma sombra aqui e fechar abaixo da média, tá? Para tornar, ao meu ver, aumentar a probabilidade de um trade bem sucedido. Mas de qualquer forma nem abriria ordem nenhuma e foi para cima. De novo, agora sim ele alcançou o topo, deu uma rompidinha e uma forte barra externa de baixa, né? Que aqui ele não estava nem dando segundas entradas, né? Isso que eu acho complicado. Em dias assim, quando ele dá uma entrada e vai embora. Quando ele dá uma segunda entrada, fica bem mais interessante. Claro que dá para considerar, por exemplo, quando tu fala um fundo duplo é teoricamente uma segunda entrada, né? Considerando isso aqui, né? Basicamente é uma segunda entrada. Mas enfim, fez essa forte barra externa de baixa, que também se usa o loss. Aqui eu não via muito parâmetro para stop loss, tá? A não ser nela mesmo, mas mesmo assim uma entrada muito simples, né? E foi bem rápido o que aconteceu. Essas barras externas assim tem que estar muito ligado se tu tá a fim de entrar. Era uma boa entrada, visto que tivemos esse forte impulso de baixo aqui, né? Que foi basicamente uma correção, mas ele foi forte o suficiente para tornar improvável um rompimento aqui, tá? Para tornar improvável um rompimento logo na sequência. Ele pagou até um swing aqui, tá? Pagou duas vezes e deixou um gapzinho aqui no momento aberto. Ele gerou este setup, tá? De um possível setup de compra, mas cara, tá bem perto do topo do que é uma lateralidade, né? Do que é um dia lateral já. E uma barra de sinal fraca vindo depois de uma barra de baixa forte que aconteceu bem no topo. Então, seria um setup de compra horroroso, tá? Horroroso. Tanto é que acionou aqui, negociou acima e voltou a cair. Montou um pequeno arame farpado e completou uma segunda puxada. Segunda puxada, essa aqui, novamente, não conseguiu negociar abaixo, então fez um fundinho um pouco mais alto e completou duas puxadas, tá? Fez um fundinho mais alto um pouquinho, então olha, ele tinha feito antes, né? Também. Então são alguns indícios e aqui ele completou uma terceira puxada, já tinham três puxadas para baixo, já dava de inferir e uma amplitude do dia pequena. Cara, para algum lado ele vai romper. Pode não romper muito, como aconteceu, mas ele
invariavelmente vai dar alguma rompida. A questão é o teu perfil operacional, é pegar swing, o que que é? Né? Pegar scalp, fazer vários scalp, ou pegar um bom swing. Eu prefiro bom swing, mas aí é questão de perfil. Aqui nós tivemos um ótimo impulso, né? Um ótimo impulso. Bem bonito ficou. Só que já pausou logo ali em cima do topo, bem próximo ao topo, né? Fez a pausa. A pausa eu digo, nesse caso aqui, é a primeira vez que veio abaixo de barras. Mas ele ficou bem bonito, essa barra teve uma boa rejeição, né? Não conseguiu negociar abaixo dessa boa barra. Foi ali, rompeu, montou esse arame farpado, preocupante, tá? Preocupante para buscar compra, para demonstrar mais confiabilidade no rompimento, porque cara, esse magneto tá muito forte, né? Ele tá segurando muito o preço. E é aquela coisa, quem disse que ele não vai romper para cima, depois romper para baixo e abrir a amplitude do dia assim, né? Sem um rompimento bem sucedido. Que apesar de aqui no gráfico de 1 minuto ele ter feito um rompimentozinho, cara, no gráfico maior ali foi basicamente nada, né? Depois até podemos dar uma olhada, se eu lembrar. Aqui nós tínhamos uma linha de tendência, tava assim nesse momento, né? Rompeu lateralmente. A questão aqui, a gente vê a proporção, né? Tivemos uma barra de baixa, não teve continuidade. Aqui tudo dojis de baixa, sem dar continuidade. A contagem de barras aqui, um pouquinho complicada, porque considero a partir daqui, que foi uma H1, e aqui rompeu, e aqui vira H1 de novo. Aí fica um troço interpretativo, tá? Dá para considerar aqui H1 de novo, sim. E dá para considerar aqui H1, aqui H2, porque foi mais ou menos na mesma região, tá? Mas, de qualquer forma, dentro dos ensinamentos do Brooks, qualquer um serve nesse caso. Eu vou falar por quê. Tivemos H1. Ah, não, minto. Aqui seria H2, né? H3, H4, H5. Daí H5 ele já não. Já fala que é indício de que vai ficar mais tempo lateral. Considerando que esse foi o rompimento, né? Mas aqui fica bem confuso. Quando tá muito confuso a contagem de barras, ele até indica talvez usar um tempo gráfico maior, tá? Mas enfim, a questão, nem vou fazer a contagem de barras então. A questão aqui é que o preço rompeu bem lateral e considerando a contagem de barras a partir desse rompimento de fato do topo, né? H1, H2, H3. Tá? A partir da H3 ele pegou um impulso, só que aqui nós montou um arame farpado logo acima do rompimento, o que podia ser indício de falha, né? Num rompimento de um magneto tão forte assim, a gente quer ver romper, de fato, né? Nós tivemos o impulso, só que agora vamos para as considerações de uma probabilidade maior que gerasse um trade para cima. Nós tivemos um bom impulso, a última boa barra meio uma visão igual a de ontem. Só que ontem ele pegou tendência, claro, mas são setup de rompimento é baseado em qualquer setup de tendência também, eles são bem parecidos, né? Pegou, não veio negociar aqui abaixo dessa última boa barra, remontou essa aqui, ó, o preço não conseguiu nesse momento negociar aqui, então os compradores estavam entrando antes que o preço viesse, tá? E aqui nessa barra de setup, que foi um setupzinho na média e tal, o preço também não conseguiu vir negociar nessas grandes sombras que estavam se formando, né? Então são indícios de força comprador, mas ainda assim nós estamos num arame farpado, um pequeno arame farpado. Mal rompeu o topo,
Cara, setupzinho fraco, ao meu ver, assim, fraco. É setup para scalp. Setup para scalp, tá? E bem no topo ali, eu tava mais motivado a entrar numa venda aqui, só que também não ocorreu venda, né? Não tinha continuidade na venda. Não tinha por que vender também se não estava mostrando indícios que os vendedores estavam de volta. E daí para pegar, quem sabe, uma segunda perna, né? Que o preço estava dele fazer duas pernas e aqui daí ele tinha rompido um pouquinho para cima e daí podia fazer, aí tinha bastante espaço para fazer duas pernas para baixo. Não foi o que aconteceu aqui na sequência. Depois ele fez isso, né? Depois ele fez isso, mas só troco de curiosidade. O fim fez esse rompimento, fez esse bom rompimento. Esse rompimento ficou legal. Daí, um arame farpado, muito provavelmente, vai ter correção, porque tinha negociação bilateral aqui, é uma zona de interesse. Então, pode esperar setups para arame farpado, é só rompimento e correção que interessa, tá? Só rompimento e correção. Não procurem nem querer entrar nesse tipo de estrutura. A não ser com ordem limite no fundo dele, quando tu tá querendo um movimento de alta. Mas eu acho desnecessário até. Espera algum tipo de rompimento e a correção dele, porque como tem negociação bilateral, é muito provável que haja correção. Tá? Aí ele fez esse impulso de 3 barras de rompimento dessa estrutura, corrigiu basicamente mais ou menos até a metade aqui e encostou na média. Então esse para mim foi o melhor setup do dia, tá? Ele foi até depois da hora, mas azar. Até 1 hora e meia. A primeira hora é 1 hora e meia, né? Não precisa ser engessado. Porque também tivemos essa barra bem forte aqui. Opa, vai rolar a venda. Mas não, ela não teve continuidade, tá? Não teve continuidade, tocou a média, fez um teste de rompimento, né, um rompimento correção e deu um bom setup para pegar um trade aqui. Dava para buscar um scalp 1 para 1 mesmo botando loss aqui abaixo deste setup. Outra coisa importante é que o preço não alcançou aqui duas das barras do impulso, né, nem bateu na mínima delas. Tá, depois, basicamente, acabou, né? Ele acabou aonde? Aonde? Projeção. Projeção do nosso impulso inicial lá. Foi onde o preço parou de vez, tá? Parou o rompimento, voltou para dentro, né? Muitas vezes quando tá complexo assim uma lateralidade, o Brooks ele fala, ele acho que é uma vez só no livro que ele sugere isso, ou duas. É poucas vezes porque ele não gosta de sugerir muito trocar de tempos gráficos, tá? O que ele mais fala é tu pega um tempo gráfico e ele até sugere que não opere gráfico de 1 minuto, mas também é azar o dele, não precisa ser engessado em tudo. Porque funciona bem o price action aqui, né? A questão é que ele fala muito de não operar gráfico de 1 minuto se tu for passar o dia inteiro na frente, né? O pregão inteiro. Porque, cara, gera muito setup, tu não tem cabeça para ficar fazendo tudo análise, mas aqui é que a nossa abordagem aqui só da primeira hora tá extremamente válido. Pegar aqui, ó, deixar o quadradinho e botar 2 minutos, por exemplo. 2 minutos. Deve ter saído algum relatório ali de empresa que sai no fim do dia. Olha só em 2 minutos. E olha como que ele se deu. Ele rompeu pra cima, rompeu pra baixo, voltou. Foi pra cima, pra baixo. Foi um diazinho bem chatinho. Apesar de que depois de ter completado, ele deu uns setups aqui pra venda melhores, tá? Mas ele fala, olha em M5, olha em M5, olha isso aqui. Olha em 5 minutos. Cara, horrível, né? Horrível. Eu não vou entrar em detalhes aqui de análise de gráfico de 2 minutos e tal.
Para mim, ao meu ver, pela minha experiência, o gráfico de 1 minuto é muito mais técnico, tá? Apesar dos. Ele também ensina, né? Que qualquer tempo gráfico é válido, a leitura é a mesma para qualquer tempo gráfico. Mas, pela minha experiência, o gráfico de 1 minuto é muito mais técnico, muito mais coerente com o price action que ele ensina, tá? O de 5 minutos também, mas eu digo em relação ao 2 minutos aqui no Nasdaq. Pelo menos essa é a minha experiência. Tá, acho que fechou então. Caso eu tenha ignorado ou me equivocado em algum aspecto do gráfico de hoje, compartilha com nós teus conhecimentos nos comentários. Se curtiu o conteúdo, deixa aquele like. Se quiser acompanhar os próximos estudos, se inscreve no canal que a gente tá postando quase todo dia, tá? Bons estudos a todos aí, valeu!